A seguir, mais um programa Webcom, um projeto do curso de Comunicação Social da Uniub. Olá, muito boa noite para você. Eu sou o Thiago Ferreira e está no ar o Encontro Marcado, aqui na Webcom. Este é um projeto do curso de Comunicação Social da Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. Para você, uma boa noite. Seja muito bem-vindo. Encontro Marcado. Oferecimento Uniub, a universidade à altura dos seus sonhos. Com a chegada do período eleitoral, o Encontro Marcado de hoje começa uma série de entrevistas sobre política e democracia e comunicação. Hoje eu recebo a jornalista Renata Tomazini, a quem eu agradeço a presença. Renata, boa noite. Boa noite. Renata, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, o que é cidadania? Olha, muita gente acha que cidadania é só ir lá e votar, mas isso não é verdade. Ser cidadão é participar ativamente da vida pública do político que você elege, né? E mesmo se você não conseguiu eleger o seu político, que você participe da vida pública dos políticos no país. Hoje nós temos que, infelizmente, a participação pública nas entrevistas, nos debates, né, ela ficou futilizada. Infelizmente não há um acompanhamento do trabalho do legislador, do executivo, né, em relação ao que ele está fazendo com o país, com o governo do estado, com o município, né. Infelizmente as pessoas não conseguem ainda saber o que é cidadania. Eles pensam que é só votar e mesmo assim acham que o voto é uma espécie de castigo, né. Isso tem que acabar. Certo. Você acha que esse acompanhamento do político, de saber o cara que eu votei, de não ver os passos dele, isso é uma coisa já cultural no eleitor brasileiro? Infelizmente é. Nós estamos acostumados com os votos de cabresto lá atrás, né? Hoje a gente não consegue ainda desvincular a nossa herança cultural, né? Nós fomos colonizados, fomos escravizados, né? Nosso índio foi praticamente morto, né? Hoje em dia não existe nem quase tribo indígena aqui no Brasil. E nós estamos acostumados mesmo a uma cultura de falta de vontade de participar. Nós temos que começar a ver a política de outra forma, começar a querer participar mais. Isso é uma herança cultural que a gente tem que começar a desvincular da gente. Renata, esse desinteresse pela política não coloca fim à democracia? Exatamente, não existe uma democracia verdadeira desse jeito. Você só pode conseguir democracia se você realmente participa. Hoje, o que a gente vê são políticos que manipulam os meios de comunicação, né? Eles pagam para ter um meio de comunicação a favor deles e os meios de comunicação acabam ficando reféns, mas não digo um refém sem querer, não, é um refém por querer, né? Do dinheiro, financiamento do político. Então, o que chega até o cidadão de informação, infelizmente, é truncado. Então, o cidadão tem que ter muito discernimento, começar a ter mais senso crítico daquilo que é levado para eles nos meios de comunicação. Infelizmente, as políticas públicas em comunicação ainda não são perfeitas, né? E a participação do povo, ela tem que começar a ser feito isso, né? A participação pela internet, a participação em programas de TV, né? Debates, mas infelizmente ainda, principalmente os jovens, né? Infelizmente não tem essa cultura ainda. A juventude, ela começa a achincalhar o político na internet, a falar mal dele na rua, mas não procura participar da vida pública. Renata, essa mudança da juventude com a internet, com a política, na verdade, esse interesse mudou muito nos últimos anos, porque a gente viu que o movimento estudantil foi para as ruas, pintou a cara, foi brigar pelas eleições diretas. Por que isso mudou hoje? Por que isso não acontece? Na verdade, não mudou. Na verdade, o que a gente teve foi uma manipulação em massa, né? A Rede Globo, os meios de comunicação da época, eles começaram a fazer campanhas contra mesmo a situação. Como é que a gente pode dizer? Na verdade, o político, ele detém, de certa forma, um poder sobre os meios de comunicação. E os meios de comunicação podem tanto colocar ele lá no poder, quanto podem tirá-lo do poder. O que houve foi, sim, você colocar nas notícias a necessidade da participação do povo em se tirar o presidente da República por causa de escândalos. Então, se o presidente da República começasse a, vamos dizer, beneficiar de alguma forma esses meios de comunicação, será que seria realmente feito o movimento dos caras pintados? O que eu acho que talvez precise é que os meios de comunicação comecem
a mostrar para o jovem o tanto que é importante ele ser cidadão, né? E não apenas na época de fazer revoluções, mas sim nos 4 anos que o governante ou o legislador estiver no poder. Certo, e no próximo bloco, comunicação, juventude e política é o tema do nosso programa. Fique ligado ao Webcom, a sua rádio e TV pela internet. Você está assistindo Encontro Marcado, aqui na Webcom. Já ouvi dizer, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas quem procura, acha. Se quiser saber o verdadeiro valor de uma pessoa, é só pensar na hipótese de perdê-la. E que enquanto há vida, há esperança. Já ouvi dizer que a felicidade é algo que se multiplica quando se divide. Os doentes do Hospital Hélio Angotti precisam da sua ajuda. Faça sua doação em dinheiro. Ou pegue uma receita no hospital e compre o remédio. O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Você está assistindo Encontro Marcado, aqui na Webcom. Estamos de volta com o Encontro Marcado hoje com Renata Tomazini. Renata, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Esse controle político que os governantes exercem sobre os meios de comunicação é um controle ideológico, né, Renata? Também é ideológico, porque é interesse de quem está no poder deter a informação. A informação é um bem mais precioso que o ser humano pode ter, né? E é um quarto poder, né? Se nós podemos comunicar com as pessoas aquilo que a gente quer que elas ouçam ou vejam, nós estamos com uma arma muito importante nas mãos. Nós podemos manipular o pensamento das pessoas, não só nas matérias, mas também na publicidade, né? A gente sabe muito bem que existem aquelas mensagens subliminares, né, que a pessoa não vê com os olhos, mas ela percebe com o inconsciente. Então, se as pessoas não têm discernimento sobre aquilo, elas são manipuladas, facilmente manipuladas. Renata, você falou muito bem de umas mensagens ideológicas, né, de umas mensagens subliminares. A internet hoje ela cresceu muito nos últimos anos no Brasil e cada vez mais o brasileiro é recorde de acessos. Como que hoje o governante ele pode usar a internet a seu favor, a favor dele? É muito fácil, né? Você pegar A internet não tem muita lei que regulamenta, né? Se você pega uma internet, ou pega um Facebook, ou um YouTube, e começa a postar mensagens e não se identifica, você pode ser anônimo, você pode criar um personagem, né? Até nós temos problemas legais sobre isso, mas infelizmente ainda não há uma regulamentação que realmente puna quem faça isso, né? Não há como também você ficar vigiando ainda sistematicamente, né? E, infelizmente o brasileiro não sabe usar a internet da maneira correta para se comunicar, né? É muita brincadeira, é muita diversão, é postagem de fotos, filmes, palavras, frases soltas, né? Mas as ideias, a crítica construtiva ainda não é experimentada nas redes sociais. É necessário, então, rever as leis que regem a comunicação no Brasil, Renata? Eu acho que é necessário usar bem os veículos de comunicação, sim, e começar a incutir na cabeça das pessoas que elas têm que participar, que elas têm o direito de se manifestar. Hoje a comunicação ela não é apenas um meio de informação. A pessoa ela tem o direito de manter uma relação de interatividade com quem está prestando esse serviço a ela, né? Então os meios de comunicação são apenas uma ferramenta. O cidadão hoje, ele detém também um poder enorme sobre a comunicação. Ele é como se fosse um repórter. Ele pode pegar uma câmera de celular, fazer uma matéria, nem que seja amadora, e postar na internet. Então hoje nós temos a juventude tem um poder muito importante nas mãos. Falo juventude porque os mais velhos não têm o hábito de usar a internet, né? A maioria não tem esse hábito. Agora, os estudantes são formadores de opinião. É interessante que eles comecem a divulgar a cidadania, divulgar a importância de acompanhar aqueles que você elege, a importância de votar bem, em fichas limpas, pessoas que realmente não tenham passados escusos, né? E que essas pessoas possam difundir isso para quem não tem cultura, porque é justamente onde eles trabalham. Infelizmente, o político ele vê um campo enorme para cultivar, né, de pessoas analfabetas, pessoas que não têm cultura, pessoas que você pode apenas dar um prato de comida que elas dão em troca o voto. Isso tem que acabar. Certo. Você falou muito de que o internauta hoje ele pode ser um repórter não diplomado, né, que não cursou uma faculdade.
Mas a internet também pode ser usada para gerar debates sobre a realidade de um país, né, Renata? Exatamente. É o que eu estou falando. As políticas públicas aqui não permitem isso ainda. Não existe uma formatação clara para o público de que ele pode participar, de que ele pode fazer isso, ele tem esse direito. Eu acho que eles nem sabem que tem esse direito, né? E não sabem utilizar bem esse mecanismo porque eles não têm interesse disso. Nas escolas, nós temos que começar a falar para os nossos alunos, nós temos que começar a debater isso nas universidades exaustivamente mesmo, sabe? Que é necessário que eles participem mais, que eles observem mais a vida do político, que eles acompanhem programas de plenárias, né? Para ver em quem que eles votou e exatamente o que essa pessoa está fazendo, né? Quais são as leis. A gente viu aí em brincadeiras do CQC que, poxa, fazer projetos de leis assim, totalmente insignificantes para a população que não tem nada a ver com a realidade da gente. Então nós temos que ter pessoas lá dentro que saibam administrar bem, que saibam fazer leis. Não digo com isso que o legislador ou a pessoa que administra uma prefeitura ou um governo, ele tem que ser formado. Não, senão a democracia se extingue, né? Nós temos que dar direito às pessoas que não têm tanta instrução de representar o povo também. Mas as pessoas que estão ao lado dessa pessoa têm que ser muito bem especializadas, sabe? Nós temos que começar a exigir mais dos técnicos que auxiliam nossos políticos, entendeu? E não começar a votar apenas na sombra do político, entendeu? Mas sim no ideal do político. Bom, eu vou para o intervalo comercial e na sequência estou de volta aqui na Webcom, a sua rádio e TV pela internet. Você está assistindo Encontro Marcado, aqui na Webcom. Meu nome é Felipe. Todos os dias acordo bem cedo, tomo meu café e o dia começa. Dou um duro danado para manter a boa forma. Depois, vou para o trabalho e, como todo jovem, me preocupo com o futuro. Nas horas vagas, me dedico a contar histórias para crianças. Sou um cara comum, não me imponho limites, mas a sociedade ainda me impõe alguns. A liberdade de ir e vir não é uma opção, é um direito. Acessibilidade, esse é o caminho. Você está assistindo Encontro Marcado, aqui na Webcom. Eu estou de volta com o Encontro Marcado aqui na Webcom com a Renata Tomazini. Renata, o que seria a participação popular ideal na política do país? Eu acho que principalmente a ação de interação com o político, né? As pessoas votam meio que como castigo, né? Elas não votam por prazer de votar. Tanto que os jovens de 16, 17 anos, eles têm o direito de votar, mas eles não se preocupam em votar, né? Eles não querem exercer esse direito. E quem tem que votar por obrigação, porque o voto no Brasil é obrigatório, né, até uma certa idade, essas pessoas elas vão praticamente que acorrentadas. É muito comum que as pessoas peguem santinhos, às vezes, no chão, né, para escolher ali, de repente, quem vai ser a pessoa eleita, né? Ou que votem nulo ou branco, né? Isso é um crime contra a democracia, né? Você tem o direito de não votar, você tem todo esse direito de votar branco ou nulo. Mas se você faz isso, outra pessoa vai votar em alguém no seu lugar. E essa pessoa, que essa outra pessoa escolheu, vai reger durante 4 anos as leis, vai gastar o dinheiro do seu imposto que você paga. Então, é preciso que as pessoas se conscientizem que o voto mal feito, mal exercido e a pouca participação e conhecimento do político que você está elegendo custa caro para você mesmo. Custa caro durante 4 anos. 4 anos. Você acha que o voto tinha que ser facultativo, Renata? Eu acho que no Brasil, se for facultativo, pouca gente vai votar. Porque, na verdade, como eu estou falando para você, as pessoas votam como obrigação, como castigo mesmo. Elas não gostam da política hoje. Elas não têm prazer em votar, né? O que o americano, o voto nos Estados Unidos, ele é facultativo. A pessoa vota se ela quer. E talvez a imposição lá não seja necessária porque eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Eles gostam de participar politicamente. O americano faz isso, né? Já o brasileiro não, ele é mais tranquilo, ele tem ele é mais pacífico em tudo. Mas essa passividade não é nem pacificidade, é passividade, ele é passivo também, né? Então é preciso que ele comece a ficar ativo. E ser cidadão é ser ativo dentro do país. Renata, o que seria hoje um governo ideal democrático? Um governo que pare de mentir para o povo, que seja transparente e que mesmo quando ele estiver errado, ele saiba admitir os seus erros e fazer um meia-culpa
eu errei, eu vou acertar de novo, eu não vou fazer isso mais, eu vou começar a trabalhar melhor o seu dinheiro, essa lei não estava boa, você tem o direito de mudá-la, porque o povo tem direito de mudar as leis, não sabe. Ele não sabe que quando uma lei está feita, se você vê que ela não está sendo praticada corretamente, você tem direito. Existe um coeficiente dentro do mundo eleitoral que se você consegue uma certa quantidade de assinaturas do eleitorado, um percentual, você consegue mudar uma lei. Entendeu? Se o povo começa a se rebelar contra o governo, você consegue tirar um presidente da república. Não é? Então esse poder que o povo tem que ser um poder ativo. Entendeu? E o governo ideal é aquele que reconhece que o povo é o seu patrão. Certo, então é uma participação mais efetiva, né? Isso. Renata, obrigado pela presença. Renata que formou aqui na casa, né, Renata? Exatamente. Tem saudades do curso? Tem uns amigos, né, a gente que deixou para trás, mas alguns a gente nem vê mais, mas outros, graças a Deus, muito sucesso e a Unilb tem formado grandes comunicadores e eu gosto muito da casa. Obrigado pela presença, viu? Na próxima semana eu estou de volta, sexta-feira, às 8 da noite, aqui na Webcom. Obrigado pela presença e até semana que vem.